Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 5, mas antes de começarmos, lembre-se, este conteúdo aqui, ele é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra do Senhor. Então é muito importante haver dedicação da sua parte. É importante que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E aqui, assistindo essa aula, você precisa, além de dedicar este tempo assistindo, seguir a estratégia que está sendo posta para o aprendizado. Essa aula estará dividida em sessões. Essas sessões são organizadas assim para facilitar a compreensão do conteúdo. Além disso, há também uma aula-atividade, que serve para verificar aquilo que nós aprendemos. Também há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Bom, nós estamos na lição de número 5 e o título da lição é O Novo Nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Eu quero começar apresentando a vocês o cronograma da aula, a maneira como seguirei com este conteúdo. Quero que preste atenção neste cronograma e a explicação que vou fazer aqui. Veja, essa aula está dividida em 4 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar o contexto literário de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Professor, mas o título da lição fala sobre Nicodemos no Evangelho de João e o contexto literário é de 2 Coríntios? Por que essa discrepância? Porque o texto áureo é 2 Coríntios 5,17. E como eu disse a vocês na primeira lição, essa é uma escola bíblica dominical e não uma escola revista dominical. Então o que eu quero fazer na primeira sessão é explicar o texto mais importante da lição, que no caso é 2 Coríntios 5,17. Dedique então tempo para esse estudo, não sei por qual motivo, mas a pessoa que escreveu a revista disse que esse é o texto mais importante dessa lição. E como é o texto mais importante, eu vou gastar então a lição inteira explicando a vocês 2 Coríntios. Ficou claro então por que nós vamos para 2 Coríntios? Porque a prioridade aqui é o texto bíblico. E como esse é o texto bíblico importante, mais importante chamar de texto áureo, é nele que nós vamos manter a nossa atenção nessa lição. Na segunda sessão, eu explico então os versículos 14 até 17. E, terceira sessão da aula, eu faço algumas aplicações, como esse texto nos desafia hoje. Por fim, eu encerro a aula fazendo uma avaliação do aprendizado. O que nós aprendemos ou como verificar aquilo que nós aprendemos nessa lição? Bom, seguindo então essa estratégia e isso que está estabelecido para o nosso aprendizado, eu tenho certeza que a sua absorção do conteúdo será muito efetiva. Começando a primeira sessão, quero então explicar a vocês o contexto literário de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Como Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 4, para ser mais específico, lá Paulo diz que Deus designou líderes para a igreja. Essas pessoas que Deus designou trabalham para preparar o povo santo, para que essas pessoas estejam adequadas a servir no ministério. Mas, além de haver na igreja pessoas que foram designadas pelo Senhor, Paulo também reconhece que dentro da igreja há falsos mestres. Só que, diferente daqueles que foram designados pelo Senhor, os falsos mestres são responsáveis por causar um naufrágio na fé de tantos cristãos. Eles oferecem uma má influência, de maneira que a fé na comunidade acaba sendo prejudicada. É por causa disso, por haverem homens e mulheres designados pelo Senhor e falsos mestres, que se faz necessário avaliar a integridade do ministério de alguém. Avaliar se essa pessoa é um homem ou uma mulher designado pelo Senhor para trabalhar em favor do povo de Deus, ou se é um falso mestre que está prejudicando o povo de Deus. Veja, essa avaliação deve contribuir com o avanço da igreja, porque ela conseguirá distinguir um ou outra pessoa que está trabalhando ali.
É nessa avaliação que nós fazemos a distinção do verdadeiro e do falso. Mas será que a igreja sabe usar critérios adequados para avaliar as pessoas que estão na sua comunidade? Será que igrejas conseguem fazer avaliações adequadas de suas lideranças? No caso de Paulo, a igreja de Corinto não conseguiu avaliá-lo de maneira adequada. Utilizando 3 critérios específicos, aquela igreja colocou em suspeita a integridade do ministério de Paulo. Quais são esses 3 critérios? Primeiro critério, a mudança nos planos de Paulo e impossibilidade de ir visitá-los. Veja, por não conseguir ir visitar aqueles irmãos como havia estabelecido, algumas pessoas afirmaram que não havia uma firmeza ministerial no apóstolo Paulo. Segundo critério, os muitos sofrimentos que Paulo passava em seu ministério. Eles viam esses muitos sofrimentos como uma evidência que Paulo não contava com o favor divino. Porque se ele contasse, ele não sofreria tanto em seu ministério. E o terceiro critério, o estilo ministerial de Paulo gerou muitos aborrecimentos. A maneira direta como Paulo tratou dos problemas daquela igreja acabou gerando conflitos com alguns irmãos que passaram a criticar Paulo. Porque o estilo ministerial de Paulo muitas vezes era direto e eles inclusive diziam que Paulo não tinha uma boa retórica para tratar de certas coisas e a maneira direta como ele falava sobre certos problemas gerou muitos aborrecimentos. Com base nesses 3 critérios, desses argumentos aqui, alguns daqueles irmãos então colocaram em suspeita a integridade do ministério de Paulo. Será que ele é realmente um apóstolo? Será que ele é realmente um homem de Deus? Não seria ele um falso mestre que está prejudicando a igreja? Mas é claro que a questão que se coloca diante desses critérios é: será que os critérios utilizados pela igreja de Corinto para avaliar o ministério de Paulo são corretos? Quais deveriam ser os critérios utilizados por uma comunidade de fé para avaliar as pessoas que fazem parte daquela comunidade? Lideranças e não lideranças. Será sobre isso que Paulo vai escrever a ele no texto que nós vamos estudar hoje. Então essa introdução mostra a vocês o problema que Paulo vai tratar em 2 Coríntios capítulo 5. Paulo apresenta a motivação dele para seguir no ministério e apresenta os critérios que são adequados para avaliar a vida de um cristão, inclusive o ministério de alguém que está envolvido com o cristianismo. De maneira, então, que aquela comunidade possa ter uma maneira mais adequada de avaliar as pessoas. E é isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão dessa aula. Começando, então, a segunda sessão, eu quero explicar a vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, até o versículo de número 17. Eu começo explicando o versículo 14 e 15. Leia comigo. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Depois de fazer essa leitura, deixa eu lhe fazer aqui 2 perguntas. Primeira pergunta: o que é que impulsiona o ministério de Paulo? Olha aqui. O amor de Cristo. Paulo reconhece que o amor de Cristo, aquele que ele demonstrou pela sua vida, gera em Paulo uma nova motivação. Não foi possível ver tudo aquilo que Cristo fez e agir de maneira indiferente. Paulo quis responder de maneira apropriada ao grande amor que Cristo teve por ele. Segunda pergunta: o que foi que Cristo fez por Paulo? Ele morreu por todos, que também cremos que todos morreram. Isso aqui é importante para nós, porque foi isso que Cristo fez
que motiva Paulo. Ele morreu na cruz em favor de todos. É por causa da morte de Cristo que aqueles que acreditam nele recebem uma nova vida. Mas perceba que Paulo coloca um elemento aqui importante. Para que essas pessoas recebam uma nova vida, foi necessário que elas morressem com Cristo. Mas veja que é um pouco diferente a morte de Cristo da morte dessas pessoas. Porque enquanto Cristo morreu literalmente, de fato ele foi à cruz, nós morremos no nosso antigo modo de vida. Nós não continuamos vivendo como vivíamos. Há uma descontinuidade na nossa maneira de viver. Ao morrer para a nossa antiga vida, nós nos unimos com Cristo. E aí nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo, porque morremos e ressuscitamos. Foi essa morte com Cristo que nos garantiu uma nova vida, só que agora uma nova vida para Cristo. Veja, esse comentário aqui, ele resume bem isso que estou tentando explicar a vocês. Leia comigo. O amor de Cristo, revelado no Evangelho, tomou conta de Paulo, impõe limites às suas ações e o direciona em caminhos específicos, moldando suas decisões com base no amor sacrificial que o próprio Cristo demonstrou. Ele está encurralado e conduzido pelo Evangelho, e agora vive apenas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Em outras palavras, Paulo vive sob ordens e não pode seguir seus próprios planos pessoais de forma leviana. Este aqui é o fundamento e a base da vida cristã. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos para Cristo. Agora nós estamos ligados a Cristo. Nós não podemos mais agir de maneira desleixada. Nas palavras do autor que eu acabei de ler, nós somos encurralados para um padrão de vida que olha apenas por o Evangelho. Não há outra direção. Nós não podemos mais considerar o amor próprio, egoísta e autocentrado como uma opção. Não, não há mais. A única direção é o Evangelho. O padrão para a vida cristã é o Evangelho. Essa é a referência que serve para Paulo, mas para todos. Porque como Paulo disse no versículo que nós lemos, Cristo não morreu apenas por Paulo. Cristo morreu por todos. Logo, todo cristão precisa morrer com Cristo. Como também todo cristão precisa ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Ou seja, aquele que deseja se tornar um cristão precisa viver para Cristo. É com base nisso que Paulo chega então às conclusões dos versículos 16 e 17, que eu passo a explicar. Primeiro o 16, depois o 17. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Deixa eu lhe perguntar, por que é que nós não usamos critérios humanos para avaliar as pessoas? Porque nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. Critérios humanos não nos pertencem mais. Não podemos nos basear em padrões de vida de quando estávamos vivendo para o mundo, esses critérios humanos. Uma vez que todo crente vive para Cristo, avaliar as pessoas segundo a carne não é apropriado. E lembra na primeira sessão que eu expliquei sobre o contexto literário dessas palavras? Avaliar o ministério de Paulo como eles estão fazendo não é apropriado. Se nós estamos vivendo para Cristo, não podemos avaliar outras pessoas com base em critérios mundanos, com base em critérios carnais. E aí Paulo cita como exemplo a maneira como ele olhou para Jesus antes de sua conversão. Antes de ter fé em Jesus, Paulo olhou para Cristo usando esses critérios humanos. E ao fazer isso, ele percebeu que não dava para seguir na fé com essa maneira de pensar. Os critérios humanos são completamente opostos ao Evangelho de Cristo. Por isso que ele aceitou algo que é essencial para aquelas pessoas que vão avançar na fé em Jesus Cristo. A compreensão de que a mente humana,
ela é incapaz de pensar corretamente sobre as coisas que o Senhor estabeleceu. Se tentarmos compreender as coisas que o Senhor estabeleceu por meio de lógicas humanas, nós não vamos compreender o amor e os decretos do Senhor, nem os seus desígnios. Sem o Evangelho, nós não conseguimos julgar corretamente aquilo que o Senhor estabeleceu, os seus desígnios e os seus decretos. É apenas por meio da mediação de Cristo que nos deu uma nova vida. É que nós conseguimos ter uma mente adequada. Por isso que nós reconhecemos que a maneira de agir com base no Evangelho, de fato é uma nova vida. É alguém que de fato morreu. Não há uma continuidade na maneira como nós pensávamos e agíamos. De fato há uma ruptura no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir. Por isso que a linguagem aqui é a linguagem de morrer. Vocês também morreram. Porque há uma descontinuidade na nossa maneira de pensar e agir. Por isso que é dito por Paulo que nós morremos para nós e vivemos para Cristo. A consequência disso, de nós termos morrido e ressuscitado para Cristo, aparece então no versículo 17. E é aqui que está o texto áureo, e é aqui que eu quero encerrar a explicação. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Veja, aquele que agora vive em Cristo não vive mais para si mesmo. O seu padrão de pensar foi alterado. Ao invés de utilizar os critérios humanos, a nossa referência de pensamento é o Evangelho. Deixa eu repetir. Ao invés de utilizar critérios humanos, a nossa referência de pensamento é o Evangelho. Se alguém tem um relacionamento com Cristo, é assim que essa pessoa deve agir. Quando nós morremos com Cristo, as antigas formas mundanas de avaliar os outros passaram. Nós não devemos mais julgar os outros segundo a carne ou de acordo com as coisas velhas que já se passaram. Essa vida não nos pertence mais. Se nós nos tornamos nova criação, a velha vida acabou. Acabou. Não existe mais esta velha vida, esta velha maneira de pensar, esta velha... Acabou. Uma nova vida teve início com Cristo. Nossos critérios para julgar as pessoas devem ter como base Cristo ressurreto e o seu Evangelho. É aí que está a base da vida cristã. Essa deve ser a nova base de entendimento do cristão, não mais aquela que usávamos antes de morrer. Qual é, então, a questão-chave que precisamos compreender aqui sobre 2 Coríntios 5,17? Essa citação resume isso e eu encerro a explicação. Devido à influência de falsos mestres, que Paulo menciona duas vezes na sua carta, a igreja de Corinto se afastou do evangelho pregado pelo apóstolo e passou a questionar o seu ministério. 1 questionamento, 2 questionamentos, 3 questionamentos, 4 questionamentos, 5 questionamentos. Nesse contexto imediato, Paulo chama a abraçar a reconciliação. Preste atenção nessa palavra. Ela vai aparecer no versículo 18, que nós não estudamos hoje, mas é uma palavra-chave, a reconciliação. A reconciliação que é oferecida no Evangelho. Eles estão fora de sintonia, isso que é lindo, fora de sintonia com a realidade do Evangelho. É maravilhoso porque fica muito claro para nós o que Paulo está dizendo aqui. Aquela igreja deve de fato avaliar os seus líderes e as suas influências. Nós devemos julgar se é verdadeiro ou falso. Mas nós não devemos usar como critério a maneira de julgar dos ímpios. Se nós temos uma nova vida em Cristo, nós temos uma nova maneira de pensar, que se baseia no Evangelho. E nós devemos usar esses critérios que são o Evangelho. E aqui, mesmo não tendo chegado na aplicação, me assusta como cristãos não se preocupam de avaliar outras pessoas usando critérios mais absurdos. Por isso que Paulo vai introduzir um tema importante no versículo 18, que é a reconciliação. Aquela igreja precisa se reconciliar. A reconciliação aqui tem a ver com
a maneira como eles estão fora de sintonia com a realidade do Evangelho. O Evangelho deveria nos dar uma nova maneira de pensar e uma nova vida. Quando nós não agimos assim, quando nós não pensamos assim, nós precisamos ser reconciliados com o Evangelho. E essa é a intenção de Paulo. Produzir tal reconciliação. Fazer com que esta igreja considere que este modelo de vida não nos pertence mais. Nós morremos para o mundo. Nós não temos mais que usar esses elementos mundanos para julgar as pessoas. Pelo contrário, o elemento que nós usamos agora é o Evangelho, a nova vida que recebemos em Cristo. E a reconciliação é esse processo onde a igreja volta a olhar para o Evangelho como sendo a base e o fundamento do seu modo de pensar e desta nova vida que nós alcançamos. O Evangelho, portanto, é a reconciliação e é a solução para a maneira como aquela igreja tem lidado de forma carnal com o ministério de Paulo. Depois de explicar a vocês, eu queria então fazer algumas aplicações. Como que esse texto nos desafia hoje para as lições valiosas que as nossas igrejas locais precisam aprender com a palavra do Senhor? Primeira aplicação: todo líder precisa ser avaliado por sua comunidade local. Nessa aplicação, eu estou reconhecendo duas coisas. Primeira coisa que eu estou reconhecendo: todo líder precisa ser avaliado. Segunda coisa que eu estou reconhecendo: pela sua comunidade local. Deixa eu comentar cada um desses aspectos, só para a gente considerar assim de maneira pessoal a realidade das nossas igrejas locais. Primeiro, todo líder precisa ser avaliado. Não é porque eu tenho um nome conhecido, ou porque eu faço parte de uma família, ou por qualquer outro fator, que eu me torne uma pessoa isenta de avaliação. Ah, o meu avô era pastor, eu sou parte de tal família, eu sou conhecido aqui ou ali. Para a pessoa íntegra, a avaliação serve como uma legitimação. Sabe quem é que tem medo da avaliação? Falsos mestres que sabem que serão reprovados. O homem íntegro, a pessoa que tem um ministério íntegro, a mulher íntegra, não teme a avaliação da comunidade. Porque sabe que a avaliação da comunidade, usando como base o Evangelho, vai mostrar que há legitimidade naquilo que fazemos e naquilo que agimos. A segunda coisa que eu reconheço aqui é que essa avaliação deve ser feita pela comunidade local. Porque me preocupa a maneira leviana como nós às vezes queremos avaliar pessoas que sequer fazem parte do nosso ciclo de convivência. Nós avaliamos pastores, nós avaliamos cristãos, sem conhecer essas pessoas de maneira pessoal. Avaliamos pela internet. Ah, os pastores que eu gosto, as pessoas que eu tenho tido um problema muito sério com isso, porque não existe integridade ministerial online. Deixa eu repetir isso. Não existe integridade ministerial online. Pessoas íntegras são pessoas que fazem parte de uma comunidade avaliadas por aquela comunidade. A vida em comunidade ela é indispensável. Pessoas que não fazem parte de uma comunidade não podem ser julgadas por ela. E aí nós começamos a erigir os nossos pequenos ídolos, que são as pessoas que estão acima de qualquer crítica, porque nós achamos que eles são íntegros, sem conhecê-los, sem conviver com eles, sem ver a fé prática dessas pessoas. É impossível, gente, fazer isso. É impossível. Quer você goste ou não de alguém, é impossível. Se nós queremos uma fé adequada, nós precisamos adequá-la à vida da comunidade. Faça isso dentro da sua comunidade local. Porque é nessa falta de compreensão que nós temos machucado e ferido a reputação de muitas igrejas e de muitas pessoas. Porque nós não gostamos de alguns ou gostamos de outros, defendemos alguns e não defendemos outros, e a gente nem sabe como é que é a integridade dessas pessoas, porque a gente não convive. Em fé, a gente não come do pão junto, a gente não ora junto, a gente não compartilha a vida comunitária e quer julgar pessoas assim. É impossível. Então, para você que faz parte de uma igreja local, é as pessoas da sua comunidade local que você deve fazer isso. Dentro da sua comunidade local,
Ninguém é isento de avaliação. Se alguém não quer ser avaliado, isso é um indício perigoso de que aí é um falso mestre. Porque a avaliação, usando os critérios bíblicos, serve exatamente para mostrar a seriedade do homem e da mulher que está na comunidade de fé. Segundo, essa avaliação tem que ser feita na comunidade de fé. Não saia com seus caderninhos de anotação avaliando pessoas da internet, porque isso não é saudável. Segunda aplicação. Igrejas locais podem estar muito desalinhadas sobre a realidade do Evangelho. Se todas as pessoas precisam ser avaliadas, nós precisamos reconhecer que nem todas as igrejas conseguem fazer isso. E não é porque aquelas pessoas não tenham capacidade, mas porque elas utilizam critérios extremamente mundanos, como é o caso da igreja de Corinto. Eles querem até avaliar o líder, mas fazem isso muitas vezes pela performance empresarial. Essa é uma expressão interessante, né? O que é avaliar um líder pela performance empresarial? É o quanto de arrecadação, é o número de pessoas, são questões de empresa. Não pela integridade do seu ministério, não pelo evangelho. Isso é um problema sério, gente. Um problema muito sério. Porque igrejas podem estar completamente desalinhadas com o que a Bíblia espera delas. Isso, inclusive, pode ser sintomático de um problema maior e pior que eu queria colocar na próxima aplicação. A maneira mundana de avaliar algumas pessoas coloca em xeque a sua condição espiritual. Veja, se nós morremos para a nossa antiga maneira de viver, por que então algumas pessoas recorrem a critérios mundanos? Critérios humanos. Quando a gente decide agir assim, isso coloca em suspeita a nossa própria vida. Será que nós morremos mesmo para Cristo? Se morremos, por que então estamos pensando com a mentalidade de quando éramos do mundo? Igrejas e pessoas precisam refletir de maneira muito crítica nisso. Porque a maneira como nós avaliamos igrejas locais, ministérios e pessoas podem revelar duas coisas. Primeiro, ou nós estamos muito desalinhados com o Evangelho, e para igrejas que estão desalinhadas, é reconciliação. A gente precisa voltar para o Evangelho. É isso. Nós continuamos igreja, mas estamos desalinhados. É reconciliação. Não tem outro caminho. Mas se não é desalinhamento, ou talvez nós não morremos com Cristo e não ressuscitamos para Ele. Nesse caso, a solução é a conversão. Qual é a realidade da sua igreja local? Qual é a realidade da sua vida? Quando nós usamos mecanismos mundanos, isso reflete o que para nós? Isso pode refletir uma condição espiritual ruim, ou uma igreja que está desalinhada e precisa se reconciliar, ou uma comunidade que sequer se converteu a Cristo e está apenas seguindo a metodologia mundana, porque é uma pequena empresa. Uma avaliação crítica para a gente fazer aqui. Quarta aplicação. Igrejas não podem consagrar como legítimo a falta de sintonia com a realidade do Evangelho. Será que aceitamos a maneira mundana de certos crentes ou líderes por causa dos resultados? Será que quando a gente olha certos critérios e a gente não se preocupa muito com a vida das pessoas, a gente está fazendo isso é por causa dos resultados? Por exemplo, não é difícil encontrar uma igreja que é tolerante com os desvios morais de uma pessoa por causa do seu status social e financeiro. É uma pessoa importante na sociedade ou é uma pessoa de muita riqueza. Então, por causa disso, a igreja se torna tolerante. Porque alguém até diz, olha, sem o dinheiro dessa pessoa, nós vamos ter problemas financeiros. Então, vamos ser pacientes. O evangelho é paciente. E por causa de resultados mundanos, que no caso é o dinheiro ou o sucesso,
igrejas aceitam ficar desconectadas com o evangelho. Não esqueça o evangelho. O importante é que nós temos um grande canal no YouTube, de televisão, nós temos tantos bilhões investidos, nós temos um orçamento mensal. Isso é assustador. Porque começa a ficar bonito. Eu tenho a bondade do Senhor de ser pastor de igreja, e como alguém preocupado com a igreja local, que está orando e buscando me aperfeiçoar para o trabalho, eu participo de alguns treinamentos e orientações de outros pastores, e me assusta às vezes a maneira como, quando você vai participar de uma mentoria com outros pastores para falar sobre crescimento de igreja, as pessoas usam isso como um elemento para mostrar que aquele é um pastor de sucesso. Olha, nós vamos ouvir agora um pastor falar. Ele tem uma igreja com 50 mil membros. Eu me lembro dessa cena. A conta de energia da igreja dele é 50 mil reais. Então, com certeza, um pastor desse tem muito a nos ensinar. Isso é chocante. É chocante porque revela uma igreja que está completamente desalinhada. Ela está em dissintonia total com o evangelho. E consagrou isso como legítimo por causa do valor financeiro. Olha, se fosse uma empresa, eu até acharia plausível. Eu sou dono de uma empresa e quero aprender com quem faz bons investimentos empresariais. Mas nós estamos falando do evangelho de Cristo Jesus, gente. Então igrejas estão tornando legítimo a falta de sintonia. É o número de membros, é a arrecadação financeira, é quanto a gente arrecada em evento. E essas lógicas, elas vão se avançando dentro das igrejas, tomando a mentalidade das pessoas, que mostra que nós estamos tornando legítimos essa falta de sintonia. É chocante perceber como alguns cristãos consideram a sua igreja um bom lugar pelo número, quantidade de pessoas que tem ali. Eu faço parte da melhor igreja dessa cidade. Por que é a melhor igreja? Porque nós temos 5 cultos no domingo. É a melhor igreja porque nós temos um orçamento financeiro alto. É a melhor igreja e a igreja começa a pensar assim. E começa a legitimar, então, o pecado. Bom, para a gente manter um orçamento tão alto, nós temos que aceitar as pessoas aí do jeito que elas estão, né? Vamos ter que ser pacientes. Tem que ser pacientes, senão a gente não consegue manter esse orçamento financeiro. Então vamos deixar o evangelho aqui no canto, porque Deus pode fazer quando Ele quiser, mas o projeto aqui é muito caro, então a gente não tem como abrir mão do projeto por causa do evangelho. Isso é problemático demais. Quinta aplicação. Expectativas equivocadas para o trabalho do líder são um problema real. Veja, enquanto Paulo se orgulhava de sofrer por causa do evangelho, ele se orgulha disso, escrevendo aos Romanos. Alguns irmãos usam este sofrimento para dizer que o seu ministério não era íntegro. Paulo sofre por causa do evangelho, sente alegria por causa disso, e aí algumas pessoas dizendo, não, esse sofrimento aí, isso aí é a prova de que o seu ministério não é íntegro, coisa nenhuma. Assim como Paulo, muitos líderes sofrem com expectativas mundanas de suas comunidades, de suas lideranças. Algumas comunidades não estão procurando integridade, elas querem resultado comercial. Isso é muito problemático, gente, muito problemático. O que nós somos, afinal de contas? Agora, você consegue pensar um trabalho de liderança pressionado por isso? É um problema real. É um problema real que muitos líderes lidam. Ele não consegue fazer mudança nenhuma porque as pessoas querem sair da igreja a qualquer motivo. Olha, vamos colocar em ordem o culto. Não, se mexer no culto eu saio da igreja. Olha, vamos organizar. Não, se mexer nisso eu saio da igreja. E essa pressão de querer agradar todas as pessoas faz com que mudança nenhuma seja feita. Mudança nenhuma seja feita. Porque é uma pressão muito grande. E a pressão é real. A pressão é real. Eu já conversei com pastores amigos que falam sobre isso. Olha, eu abri mão. Eu não vou ficar entrando em conflito por causa de pregar. Deixa o pessoal que quer pregar, prega. Quer pregar, prega. Cada um vai lá e fala a bobagem que quiser. E tá bom, não tem problema. Quer pregar, quer um show de talento.
canta todo mundo, prega todo mundo, faz isso assim, a gente deixa solto. Todo mundo fica feliz, é pão e circo. A gente vai agradando o espectador e vai deixando as coisas fluírem. E é um problema. Você já parou para pensar nisso? Como é difícil pensar em qualquer melhoria para a igreja? E muitos cristãos são insensíveis a isso. Porque eles dizem, não, se a gente quiser mudar, é só tirar todos os pastores e colocar outros. De onde você acha que vem a pressão para nós abandonarmos o evangelho e para seguirmos os padrões mundanos? Das próprias pessoas. São elas que dizem isso. Não, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se não fizer, eu saio. Porque fulano está fazendo, a gente tem que fazer. É uma pressão constante. De maneira que se torna difícil seguir no ministério pastoral. Porque se você quiser seguir um ministério íntegro, você vai ter muitos dilemas. Nossa, quantos crentes tem lá na sua igreja? Por que você quer saber? Não, só para saber se a sua igreja é uma igreja de sucesso. Quanto que entra lá na sua igreja? Por que você quer saber? E você começa a pensar que tá aí o objetivo do ministério. De seguir no ministério, de pregar, de... Não, isso não é importante, não é importante. É você mostrar os resultados empresariais. Dificílimo, gente. Dificílimo. Eu queria desafiar você a orar pela sua igreja local. Eu tenho certeza que Deus pode nos reconciliar com o Evangelho. Eu tenho certeza absoluta, porque está na palavra do Senhor. Nós podemos ter um movimento de retorno ao Evangelho. Ore pela sua igreja, peça a Deus para lhe dar sabedoria. Como você pode contribuir com a sua igreja local? Como você pode contribuir com a liderança da sua igreja local? Para que então nós tenhamos espaços de qualidade de vida cristã. E que essas visões distorcidas se afastem da nossa igreja local. Como Paulo diz, vão haver aqueles que procuram falsos mestres. É claro que eles vão existir, mas eles fazerem parte da nossa comunidade é uma opção nossa. Vamos procurar ser uma comunidade bíblica, uma comunidade que olha para o Evangelho, que usa o Evangelho como referência. Somente Deus pode nos ajudar com isso. E Cristo nos deu reconciliação com a sua palavra. Cristo faz isso por nós. Então, igrejas precisam olhar isso como um desafio para nós agora. Para encerrar, eu queria então avaliar o aprendizado. Eu faço uma pergunta e você tenta responder com uma palavra. Caso você precise de tempo para pensar, aperte pausa do vídeo e tente responder. Vamos então? Primeira questão. Comunidades de fé precisam usar critérios adequados para fazer isso com as pessoas. O que comunidades de fé precisam usar nesses critérios para fazer com essas pessoas? Avaliar. Todas as pessoas precisam ser avaliadas. Lideranças e não lideranças. Todos precisam ser avaliados pelo Evangelho. Segunda questão. O amor dele impulsionou o ministério de Paulo. Quem foi que derramou amor sobre Paulo e por todos aqueles que nele creem? E por causa deste amor, Paulo se viu impulsionado? Cristo! Foi Cristo Jesus. O amor de Cristo impulsionou o ministério de Paulo e deve impulsionar o nosso também. Terceira questão. Morremos com Cristo e ressuscitamos para Cristo. Por causa disso, devemos ter apenas isso como padrão para a nossa vida. Veja, nós não temos mais a vida antiga. Maneira de pensar antiga acabou, morreu. Nascemos para Cristo. Por causa disso, qual é o novo padrão para a nossa vida? O Evangelho. O Evangelho é o novo padrão para a nossa vida. Quarta questão. Quando morremos com Cristo, as antigas formas mundanas de avaliar os outros passou. Essa mudança se deu porque aconteceu isso com a nossa velha vida. O que aconteceu com a nossa velha vida que agora nós temos uma nova vida? O que aconteceu com a antiga? A gente deixou guardado para quando ser conveniente, quando a gente precisar de resultado financeiro, quando parecer ser o melhor, a gente pega de volta, é isso? Não, a velha vida acabou. Essa é a palavra, acabou. Quinta e última questão.
A igreja de Corinto estava fora de sintonia com a realidade do evangelho. Eles precisavam fazer isso com essa nova vida que receberam. O que eles precisavam fazer com essa nova vida que receberam? Eles precisavam ser reconciliados. A reconciliação é a volta da igreja ao modelo bíblico de nova vida que recebeu. Vocês só estão desalinhados. E a Bíblia não chama de alinhamento, a Bíblia chama de reconciliação. Aqui estão as palavras: avaliar, Cristo, Evangelho, acabou e reconciliar. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras para identificar todas essas palavras. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil ao seu aprendizado. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguirmos com o nosso aprendizado. Até lá então.